Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio no nosso podcast. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Priscila, mais uma vez, obrigado. Mais um episódio. E hoje a gente está, pessoal, com um assunto que deu muita repercussão, né? A gente já trouxe uma outra empresa de tecnologia para conversar, procura aí nos episódios. E agora a gente vai trazer de novo esse tema para a mesa, que é muito pertinente. Acho que foi um dos episódios que a gente teve mais curtidas. Aproveitando, já inicia curtindo esse também. E se inscrevendo no canal, né? E se inscreve, né? exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Já se inscreva no canal da Andipet, ative o sininho, fique por dentro de todas as novidades. A cada 15 dias a gente coloca um vídeo novo e uns assuntos que são, assim, essenciais para o nosso mercado. O que a gente quer com isso é justamente profissionalizar nosso setor, trazer inovações para os nossos associados. Muitos não conhecem essas ferramentas, às vezes estão com empresas, né, ou ferramentas já defasadas, podendo estar atualizando, ter melhores performances de resultado. Então, aproveita e sai compartilhando aí sem dó. E para o tema de hoje, a gente trouxe um especialista para falar, né? Você vai apresentar nosso convidado de hoje. Então, hoje, pessoal, nós estamos aqui com Eloy. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, né? Legal, do podcast obrigado. da Andipet. Tremendo prazer estar aqui com vocês, Diego, Priscila. Muito legal estar aqui com a Andipet. A gente poder falar um pouquinho a respeito desse desafio que é hoje para as empresas acompanhar essa transformação através da tecnologia. É isso aí. Bom, é um super parceiro, né, da Andipet, mas para a gente não começar errado, vamos lá. Como se fala o nome da empresa? É TOTVS, como que a gente pronuncia e por quê? Todo mundo faz essa pergunta para ele. É a pergunta que eu mais ouço. É fantástico como dá essa confusão, mas não tem jeito, né? A gente grafa o nosso nome com V, né? Mas ele tem um motivo. A gente escreve desse jeito porque, na verdade, é uma palavra em latim, que ela tem o significado de tudo ou todos. Né? E esse realmente foi um nome novo que a gente deu para a empresa à medida que ela foi crescendo e evoluindo, e a gente desenvolvendo novas soluções, a gente comprando outras empresas e agregando no nosso portfólio, a um ponto que a TOTVS saiu de um mercado menor onde ela estava, e ela hoje atende todo tipo de necessidade, de todo tipo de cliente com tecnologia, e aí a gente achou que era muito apropriado a gente trabalhar com um nome que representasse isso adequadamente. TOTVS representa isso, tudo ou todos, mas como é uma palavra em latim, o V tem som de U, então você fala TOTVS. TOTVS. É bom. Isso. Sim, é muito bacana. Eu sou suspeito para falar, eu sou cliente deles desde 2008 para cá. E eu me lembro bem desse dia, quando a gente escolheu o Intor como nosso ERP, tinham vários no mercado, inclusive muita influência de outros distribuidores para que a gente fechasse outras marcas. Na época, contratei uma consultoria, ficamos em 2 marcas e optamos pela TOTVS, pela presença dentro do segmento atacadista, né? Eu acho que é o embrião de vocês, vem daí. Hoje vocês estão no varejo, estão em indústria, estão em todas as áreas. Sim, acho que a TOTVS, na verdade, ela tem várias origens distintas em cima das várias soluções que ela foi desenvolvendo e algumas adquirindo. Né? A solução do Intor, que acho que é a principal solução para o segmento distribuidor atacadista, ela nasceu na PC Sistemas, que foi uma das empresas que a gente adquiriu há muito tempo atrás. Né? E aí foi nesse momento que a gente deu uma entrada de frente no segmento distribuidor atacadista, quando a gente foi buscar uma solução que era altamente aderente para esse segmento. Ou seja, foi feita, nascida nesse segmento, feita, crescida e até hoje evoluída, pensando com a cabeça do distribuidor do atacadista, que é um business que tem uma série de particularidades que a gente não pode entrar nisso tratar. Aí, que eu acho muito bacana, porque a gente descobriu aqui que clientes TOTVS dentro da associação, 22% dos distribuidores. Já né? temos então, 22% desse segmento, é verdade. É até um número bom, mas ainda tem muito mercado dentro da própria Andipet. Na né? Foto 88. Então, tem muita gente ainda para você conversar. Agora, o Intor talvez seja o teu principal produto hoje? Sim, hoje é o nosso produto que mais cresce, é o nosso carro-chefe de vendas, especialmente para novos clientes. Legal. Você meio que antecipou, né? Então, me fala especificamente por que hoje, qual que é o diferencial do Intor para a distribuição, o que, que ele agrega hoje para um distribuidor do nosso mercado, o que teria de diferente, por que hoje um associado que está no ERP mais modesto trocar por um Intor, que você vê algo de imediato, a vantagem é essa aqui. Eu acho que é bem o ponto que a gente começou falando, ou seja, é a adaptabilidade dele para o segmento distribuidor atacadista. É diferente, você fala de uma solução de gestão, ela tem como objetivo garantir a boa gestão de todos os negócios, né? Um ERP,
Essa é a função dele. Então ela vai controlar teu estoque, vai controlar teu inventário, vai controlar tuas compras, tuas vendas, vai gerenciar toda a parte financeira, fiscal, contábil, vai deixar o teu negócio sob controle, vai permitir você dormir tranquilo, como a gente fala, sabendo que o teu DRE é confiável. Certo. Que o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu é confiável. Mas no meio dessa brincadeira tem um monte de particularidade. Porque o distribuidor atacadista, ele não compra do mesmo jeito que outros negócios compram. É diferente, por exemplo, a indústria comprando, o varejo comprando e o distribuidor atacadista comprando. É diferente ele vendendo, é diferente ele fazendo entrega, ele fazendo logística. E é aí que uma solução como o Intor brilha. Porque dentro dos processos dele, que são processos que a gente fala, toda empresa compra, toda empresa vende, mas no meu negócio, comprar é diferente. No meu negócio, vender é diferente. No meu negócio, gestão de estoque é diferente. E essa é a natureza do Intor, de entender essa particularidade do segmento distribuidor atacadista, né? E a gente trabalha em várias verticais dentro desse segmento, né? E a de pet é uma das que mais tem crescido, né? Pet, vet é uma das que mais tem crescido. E a gente tem conseguido realmente ajudar eles a crescerem mais. Uma das métricas que a gente fala com muito gosto, quando a gente analisa normalmente rankings de empresas que usam soluções de gestão, a gente compara os clientes que usam o Intor e que usam outras soluções, a gente vê que historicamente eles têm conseguido crescer mais rápido que o mercado. A gente não quer dizer que isso é culpa do Intor ou benefício do Intor, mas sem dúvida que você ter a boa gestão na tua mão faz diferença para o teu negócio. O Diego fala com mais propriedade, porque ele já é cliente, né? Mas eu que não sou, assim, Eloy, assim, uma das grandes dificuldades de se adquirir um novo, né, RP ali é a questão da troca, né? Não tem dúvida. Perder histórico, dá frio na espinha, né? Exatamente. Toda vez que a gente até pensa em evoluir para algo que tem ali uma entrega melhor, mas na hora que a gente pensa nessa mudança, hoje o que a empresa oferta assim de suporte para que realmente seja, né, mais fácil essa mudança? Perfeito, Priscila. Acho que vamos abordar primeiro o ponto fundamental, né? Trocar de sistemas é sempre uma dor, e é a pura verdade, né? Tinha um cliente nosso que falava, eu prefiro trocar de mulher do que trocar de sistema, né? Porque o número de dor de cabeça que eu acho que eu vou ter é enorme, né? E aí ele falava, eu não troco a minha mulher, também não troco o meu sistema. Então, é exatamente a brincadeira que ele fazia. A maior dificuldade dele deve ser essa para fechar um contrato. É muito difícil, porque você já está com ele instalado, bonitinho, operando, todas as suas áreas utilizando ele, etc. Como é que você fala assim, o que vai acontecer? Então, eu sempre digo que você não deveria trocar de sistema por trocar de sistema, né? Acho que primeiro começa você olhando para dentro e falar, por que eu quero trocar de sistema? Qual que é a dor que eu estou querendo resolver? Qual que é o problema que eu preciso lidar? Ou seja, às vezes está tudo bem, não tem nada demais. Você fala, está tudo funcionando, então por que se mexer com esse bicho de 7 cabeças? Mas daqui a pouco você olha e fala, poxa, eu estou conseguindo crescer nos novos canais digitais que estão se abrindo o tempo todo? Eu estou conseguindo, eventualmente, melhorar a minha efetividade da minha compra, da minha venda, usando IA, eventualmente, para prever melhor o que eu compro, prever melhor o que eu vendo, fazer melhores ofertas para meus clientes? Quer dizer, então, às vezes tem oportunidades ou de você crescer, oportunidades de você melhorar a tua margem de lucro, ou, eventualmente, novos desafios que você quer superar e que você sabe que a tecnologia é veículo, e aí sim você pode ter um motivo para trocar. Então começa por aí o diálogo e da troca. Chegam clientes para mim às vezes falando, eu queria trocar por vocês, porque eu acho que vocês são muito legais, grandes, confiáveis, etc. Mas vai me dar dor de cabeça. Eu falo, mas está funcionando? Então tá bom, então não troca. Os vendedores não gostam quando eu falo isso. Né? Eles não gostam muito, mas eu falo, eu já fui varejista, já fui distribuidor muitos e muitos anos. Já estive do lado do balcão de vocês muitos e muitos anos. Eu sei quanto doía. Então se eu não conseguia dentro de casa ter um consenso de que nós vamos ter um benefício, nós vamos ganhar, aí a própria organização luta contra. Porque todos os seus departamentos vão falar, mas já está funcionando. Por que eu vou me meter com isso, não é verdade? Isso. Agora, uma vez optei, quero trocar, ainda funciona enviando um consultor ou ela está hoje toda online? Porque muitas das vezes você identifica processos que precisam ser substituídos, processos que não são recomendáveis, só que isso precisa ter uma pessoa ali, ou
eu consigo fazer uma troca 100% remota? Não, eu acho que assim, quando você fala de um sistema tão entranhado no teu negócio como um ERP, realmente é muito difícil. A gente tem feito muita coisa remota, não tem dúvida nenhuma. Até durante a pandemia a gente aprendeu muito a trabalhar, a gente fez várias implantações 100% remotas. Acho que a questão é menos sobre remoto ou não remoto, a questão é sobre a profundidade que eu preciso ter do teu negócio para fazer uma implantação que é eficaz para você. Então não tenha dúvida que a gente vai usar consultores, a gente vai querer entender como é que você funciona. Esses consultores eles se deslocam, mas eles para qualquer região. Se deslocar para qualquer região. A gente tem, inclusive, a gente hoje tem escritórios, se eu não me engano, em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. E a gente está trabalhando para ter, pelo menos em todas, com mais de 250 mil em breve. Distribuidor de faturamento de 1 milhão mês, consegue trocar um sistema em quanto tempo? Assim? A gente tem casos que a gente conseguiu trocar o ERP em 3 meses. 3 meses. A gente consegue Esse é um rápido. Esse é um processo rápido. E eu diria assim, é um processo normal, ele vai levar de 4 a 6 meses. Tá. Então, e aí se você pegar um cara muito grande, faturamento muito alto, muita complexidade, etc., pode chegar a 9 meses. Entendi. Um cara muito sofisticado, talvez vá 1 ano, mas assim, é raro hoje em dia. Já foi o tempo de projetos muito longos, que se arrastavam anos a fio, porque a empresa ela tem que parar para trocar de sistema. Né? Ela para e pensa no momento e de repente ela está com um monte de iniciativa querendo fazer projeto, mudança, etc. E ela tem que fazer a troca ser rápida para ela poder impactar o menor possível os negócios. A Priscila já pensou em trocar o sistema dela algumas vezes, né? Ela para e desiste, né? Sempre dou um passo atrás. Assim. Eu super entendo. Mas eu acho que esse bate-papo aqui está sendo, inclusive, para mim, muito assertivo, porque é isso. Eu acho que tem que ter um motivo. Trocar por trocar... Tem que estar muito claro o motivo pelo qual você quer trocar. Porque aí você compra todas as brigas, né? Exatamente. Porque trocar por trocar é isso que você falou. Você vai ter gente que vai desistir ali, uns que vão, né, prejudicar ali, desacelerar, e aí... Mas você recomenda, por exemplo, eu vou migrar... Contas a receber, contas a pagar, estoque, tudo isso é lançado antes da migração. Ou começa eu termino essas contas aqui e começo do zero dentro do zero. O normal de uma migração é você migrar para dentro do novo sistema, que a gente chama dos saldos ou as posições iniciais de cada coisa. Então a gente tem um dia de corte, um dia da virada, né? Então até lá você está operando no sistema antigo. Quando chega no dia da virada, normalmente é aquele momento em que a gente tira uma foto de como está uma série de coisas. A gente já, obviamente, ensaiou e testou esses cortes com antecedência, a gente fez vários ensaios de fazer isso, para que quando chegue no dia, a gente vai executar o mesmo processo, a gente vai tirar uma foto do teu contas a pagar, do teu contas a receber, etc e tal, e vamos migrar esses saldos para o sistema novo, numa carga inicial, para que no dia seguinte, quando você voltar a operar, como é que estava a tua linha de crédito, os teus clientes ela está na mesma posição, os teus estoques do jeito que eles estavam anteriormente. Então, isso é como a gente normalmente faz. Raramente se dá uma carga de histórico de movimentos. Porque os sistemas, normalmente, eles têm bases de dados muito distintas entre si, e é muito difícil, às vezes, você pegar todo o teu histórico, do tipo, cada movimento, cada lançamento. O ideal é esperar acabar de um e iniciar dentro do zero Normalmente se faz uma virada de chave de um dia para o outro, que é o famoso dia do go live, como a gente fala. Você tem quantos clientes cadastrados na tua base? Tem mais de 10 mil? Desde o início? Não, clientes? Ai, nossa, total. Porque para pensar, eu tenho nem faço eu acho que eu tô indo por 5 mil, cadastro 5 mil. Eu não vou transferir os 5 mil, eu tenho 1.000 ativos. Eu cadastro só os 1.000. Você até pode transferir. Não, quando a gente fala de base de dados crítica, como a gente fala de produtos, vai um monte de lixo para dentro da nova... de fornecedor, a gente fala de clientes, você tem duas decisões para tomar. É exatamente isso. Eu quero esse histórico, ele tem um valor para mim, né? E a outra é, está na hora de aproveitar e fazer uma limpeza? Entendi. Muita gente aproveita essa hora para fazer uma limpeza. Faz a limpeza. Mas não tem uma obrigação. Eu não te diria assim, eu tenho 5 mil clientes, eu não quero migrar, eu não posso vir para o sistema novo sem os 5 mil. Não, você pode. Você pode levar todo o histórico. Se às vezes para você juntar um processo de uma limpeza junto com um processo de migração é algo muito pesado, às vezes é mais vantajoso você levar tudo, que é mais simples. E depois, o que eu falo é mais de movimentos históricos. Tipo, cada registro de venda individual daquele cliente nos últimos 10 anos... você talvez não vá levar para dentro. E o ideal é cadastrar um a um, né? O ideal é cadastrar um a um. Não, é muito trabalhoso esse cadastrar um a um. É trabalhoso, mas a gente tem N ferramentas para fazer isso. Olha a quantidade de telefones que a gente já está defasado, o e-mail que está defasado. Às vezes você vai jogar um monte de lixo para dentro de uma base nova, né? Não, total, mas também pensa em quanto tempo vai levar para você checar um a um, você fazer essa limpeza. O trabalho braçal que leva para você fazer essa cadastro de produto, tudo consegue exportar. Tudo a gente normalmente leva. Cadastro de produto, cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, isso tudo vai. O que vai são mais aqueles movimentos que tem dia a dia. Movimentei o estoque.
né? Tirei um produto, entrou um produto, etc. Isso tudo movimentinhos individuais. Esses vários movimentinhos individuais é que a gente normalmente não leva. Até o final do episódio você perdeu todos os seus medos, tá vendo? Tá simplificando. Não é tão complicado assim. Eu tô dizendo, o bicho de 7 cabeças, de novo, ele não é tão feio quanto se pinta, porque realmente a tecnologia evoluiu muito. E a gente hoje em dia consegue, como eu falei, às vezes em 3 meses, 4 meses, fazer uma virada muito tranquilamente, mas eu sempre advogo muito por esse ponto. Se você não entendeu por que você quer mudar, não mude. Não mude. E se você não conseguiu convencer a tua organização da importância de mudar, também não mude. Porque efetivamente o pessoal vai lutar contra. Eles falam, não, mas eu já estava funcionando, a telinha já era assim, a tela agora é diferente, eu apertava o botão aqui, agora eu aperto o botão ali. Por que a gente está fazendo isso? Eles têm que estar embarcados. A primeira briga para você ganhar não é nem de você achar o sistema certo para o teu negócio. A primeira briga é de você definir claramente o motivo e de você trazer todo mundo junto, porque é uma questão cultural. De você ir para um outro patamar de empresa com uma solução que vai te permitir continuar crescendo. Ótimo. Ô, Diego, você trouxe aqui um exemplo de uma empresa que fatura aí em torno de 1 milhão. Mas, Eloy, hoje, a TOTUS, ela é uma empresa para qualquer... Ela é uma solução para uma empresa de qualquer porte ou ela tem um porte mínimo ali para atender? Eu acho que tem um porte mínimo de cliente que vai usar uma solução de gestão integrada, como são as soluções que a gente faz, né? As nossas soluções, elas fazem uma integração completa de toda a operação do teu negócio. Então, da entrada do pedido, da entrada da nota fiscal de compra, a gestão do estoque, depois a venda, a contabilidade, o financeiro fiscal, ou seja, integrar isso tudo é importante a partir de um certo porte de empresa. Tem muitas empresas que trabalham com um contador externo, tem muita empresa que só faz a emissão da nota fiscal, que não tem uma profundidade de estoque muito complexa ou não está tão preocupado assim. Então, tem gente que às vezes está num começo muito embrionário e fala, poxa, eu não tenho ainda porte para isso. Mas a partir do momento que você olhou e começou a perceber que você já está tendo uma necessidade de fazer uma gestão mais integrada, um pouco, você começa a se ver no mundo das planilhas de Excel, onde você tem um monte de Excel para cá, um monte de Excel para lá, e nada se conversa com nada, e você já não sabe mais ter os números de verdade, a hora começou a ficar perigoso para você continuar crescendo. E aí, normalmente, as pessoas procuram a gente para a gente poder botar uma gestão integrada dos negócios, né? A gente fala que às vezes é a briga do Excel. Então, chega o pessoal na hora da reunião e fala, não, o meu Excel tá certo, o meu Excel tá certo, o meu Excel tá certo. Fala, cara, ninguém deve ter um Excel correto, porque provavelmente nenhum dos números está se conversando, porque as fontes devem ser diversas. Quando você tem um sistema de gestão integrado, tem uma única fonte da verdade. E aí é onde a gente normalmente entra. Mas a gente tem clientes que às vezes faturam $500 mil por mês. Entendeu? 400 mil por mês, etc. É um projeto que é adaptado ali para ele. E é adaptado o preço, inclusive, para ele de acordo com o tamanho. Agora, o distribuidor quer comprar o Intor, ele compra o RP. Se eu quero me aprofundar, me corrige se eu estou errado, tá? Porque eu acho que eu devo usar os 30% do que o Intor oferece. Eu quero me aprofundar na contabilidade, aí é um módulo separado. Módulo contábil, para tudo, tu tem módulos que se acoplam ao Intor. Vou complementar ainda a sua pergunta. Quais soluções hoje a TOTUS oferta para o mercado? Porque é muita coisa que a TOTUs tem. Que pergunta difícil você fez agora para ele. Essa para TOTUS é uma pergunta difícil, porque hoje a gente tem cerca de 570 soluções diferentes que a gente oferece para o mercado. Gente. Então, é mais fácil falar o que eu não ofereço hoje para o mercado. A gente costuma brincar que a gente quer ser o conselheiro de confiança das empresas para a tecnologia. Então, o que a gente espera é que você não assuma que a TOTUS não tem, que na verdade você nos procure quando você tiver um desafio que você acha que a tecnologia pode ajudar e deixar a gente contar um pouco do que a gente tem para aquele problema específico. Hoje é muito difícil sentar numa reunião e falar, deixa eu te contar tudo que a TOTUS tem, passa tempo demais. Por isso, e inclusive, não é tão prático. A gente ajuda mais quando a gente conversa, escuta vocês e fala qual é o problema que você está precisando resolver para o teu negócio. Para esse problema, eu tenho essa solução. Sim. Então, a gente vai desde da gestão básica, passando por contabilidade, a gente trabalha com a parte de logística, às vezes tem gente que tem logísticas altamente complexas, precisa fazer gestão de entrega, precisa fazer roteirização, WMS, gestão de depósito, gestão de pátio. Então, a gente vai embora nesse mundo. Aí você quer automatizar teu vendedor, tem automação de vendas, aí você vai querer, por exemplo, fazer otimização do teu estoque, a gente tem otimização, mecânica de otimização de estoque com inteligência artificial, quer dizer, é um mundo de coisas. Se eu parar para falar,
não vai dar o tempo do assim, episódio. Mas de uma forma resumida, até para simplificar para o associado que está nos assistindo e quer ali, está pensando em trocar de ERP. Então ele vai comprar o Intor, ele tem a necessidade de WMS, é um pacote à parte. Perfeitamente. Ele quer força de vendas, né, que vocês têm. Força de vendas ele é relativamente novo, né? Sim, algo novo que a gente trouxe para o ecossistema. Trouxe agora. Tem outras, acho que esses são os principais, né? Força de vendas e... São os mais comuns no segmento. Logística, se eu quiser hoje transferir, prestar uma assessoria para um cliente meu, um pet shop, vocês têm hoje um ERP específico para um pet shop pequenininho? Temos também. A gente, não é o Intor, é outro sistema. É um outro sistema, quer dizer, como eu falei, a TOTOS na verdade é o resultado de ou várias soluções que a gente foi desenvolvendo ou várias que a gente foi adquirindo. Muito recentemente a gente adquiriu uma empresa do Sul, chamada Varejo Online, né, que é uma empresa muito voltada para o varejo de pequeno porte. Né? Então, ele, na verdade, é um varejo que é uma solução que acompanha o varejista ao longo da sua vida. Quer dizer, ele pode começar desde um varejo pequeno de 2, 3 lojinhas, uma lojinha que seja, e ele vai até grandes redes de franquias e franqueados, etc. Só que sempre com o desafio do preço, que é pequeno. Coisa bacana. Se quiser falar de preço, eu acho muito importante. Eu comento, não tem problema nenhum. Mas assim, eu vi uma oportunidade, porque é uma ferramenta da TOTOS para o varejo, e eu tenho a ferramenta deles, que é o Intor. Existe a possibilidade de, no futuro, a gente conseguir integrar com o RP Varejo Online e o Intor? Eu conhecer o meu estoque que está na loja? Sem dúvida nenhuma. Futuro ou isso tu já tem? Eu acho que são... a gente acabou de trazer a Varejo Online para o ecossistema, ela começou no começo do ano. Nós estamos trabalhando realmente nas integrações da Varejo Online com outras soluções. O Intor é com certeza uma delas que a gente está trabalhando, até para a gente poder permitir essa troca de dados e até mesmo para aquele... Existem distribuidores que estão verticalizados. Existe o cara que ele é um distribuidor e também é um varejista. E ele quer ter essas operações integradas, né? Então a gente já tem casos de clientes funcionando com integrações que a gente fez muito mais customizadas, mas a gente está tentando trazer isso para o produto padrão. Então, isso é muito possível. É muito, totalmente possível. Até por causa desse tipo de necessidade que é de uma inteligência maior, né? Então, e a gente está falando de soluções, no caso quando a gente fala de varejo pequeno, eu estou falando da varejo online, que são soluções que começam em R$300 por mês por cliente. Aí ele me falou esse preço no bastidor, eu falei, então, não, impossível. Não, quanto é o sistema? R$300 por mês. Eu falei, não, então o setup deve ser milionário. Aí, R$1.000. R$1.000. Entendeu? Então é uma solução voltada para o varejinho pequeno. Varejo pequeno, mas ele vai ter a parte fiscal, ele vai ter geração de SPED, vai ter vai ter controle contábil, vai ter conciliação de cartão de crédito, tudo que ele precisa da operação básica dele funcionar. Aí essa instalação toda remota, tudo fácil. Isso a gente faz tudo remoto. Esse tipo de cliente a gente sobe em menos de um mês. Cara, dá mais trabalho pro cara preparar os cadastros dele pra gente subir do que a gente implantar a solução. Só me deixa explicar um pouquinho por que eu quero essa integração, porque alguns lojistas ficam desconfiados. Vai acessar meu banco? Gente, não, eu só vou ter acesso ao que eu te vendo. Perfeito. Isso que é muito importante. Para quê? Para que eu faça a gestão do teu estoque. Para que eu economize tempo do meu vendedor, para que ele se preocupe em fazer o teu giro. Sim. E não ficar te repondo mercadoria. Para mim é um desperdício. A gente investe uma fortuna num profissional que chega lá para fazer reposição de mercadoria. Não é o que eu quero. O vendedor ele tem que estar preocupado em fazer o sell-out out, o giro da loja. E eu sabendo o estoque em tempo real, eu vou saber necessidade de reposição, o que está parado no teu estoque que eu preciso agir para fazer giro, eu posso te ajudar a fazer esse giro desse produto. Então eu só vou ter acesso nisso, especificamente nesses produtos, né, no que eu te vendo. Não, perfeitamente. Posso dar um exemplo no mercado de pet de um cliente da Varejo Online, que é a Petland, que vocês devem conhecer. Olha que legal, né? É um cliente da Varejo Online. Então ele, as suas lojas próprias e os franqueados dele utilizam Varejo Online. E aí eles fazem exatamente o que você está falando, ou seja, a Petland, ela não tem acesso direto aos dados do varejista, mas ele consegue ter essa informação do estoque subindo para o sistema, e o sistema, ele ao mesmo tempo, ele oculta do lado da Petland o detalhe, mas ele trabalha com esses dados para fazer, por exemplo, sugestões de reposição contínua. Isso é uma coisa que já tem no Varejo Online hoje. E ele já faz isso automaticamente pro cara que tá na parte compradora, na parte vendedora, perdão, da cadeia. Vou virar um vendedor dele agora, a partir de amanhã.
E eu talvez um cliente, né? Tá vendo? Eu fico na torcida. Ele já é cliente, você vai ser cliente. Eu acho que assim é o mundo ideal pra A gente precisa profissionalizar o pequeno e médio varejo, porque, gente, eu não consigo entender um lojista parar o dia, a semana toda, só comprando. Falei, que tempo que você faz a gestão do teu negócio, cara? Você só compra. Para pra pensar, você só faz comprar. Tem fila de 10 vendedores pro cara atender. É insano. É isso. E para todo o ecossistema, né? Pra você ter ideia, assim... Eu peguei o histórico de venda de um vendedor numa mesma loja, que ele visita semanalmente. Sim. Eu peguei as 4 semanas, os 4 pedidos são praticamente iguais. Eu falei, cara, o que você está fazendo diferente nessa visita? Porque você está indo lá para fazer a reposição do que ele vendeu na semana passada e na outra semana. Cara, a gente precisa evoluir, né? Tanto no seu trabalho de consultoria, quanto da loja. O dono ele tem que estar olhando outras coisas. Ele para um tempo para fazer do mesmo pedido, a compra do mesmo pedido da semana passada. Exatamente. Né? E aí, Eloy, eu queria falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente tem falado tanto disso, quanto isso tem acelerado, né, todo o processo de venda. Já está embutido isso no entorno. Como que está isso dentro das suas soluções? Perfeito. Eu acho que vocês pegaram um ponto fantástico. Uma das grandes promessas da inteligência artificial, e acho que já deixou de ser promessa, a gente já está vivendo essa verdade em muitos aspectos do sistema, em muitos lugares diferentes, é exatamente poder liberar, eu uso muito essa frase, eu falo, liberar o ser humano para ser humano. Isso. Tá? Porque você está falando do dono do negócio, que ele tem uma cabeça que consegue fazer umas reflexões, raciocínios e conexões que a inteligência artificial não consegue fazer, né? Só que ele está gastando o tempo dele para fazer um trabalho mecânico e repetitivo que uma inteligência artificial consegue fazer e até com mais precisão. Ela consegue analisar dados, às vezes com profundidade. Pega você, toda a sua... Vamos pegar esse exemplo que você pegou. Então, você tem N clientes seus, por exemplo, que você faz venda e você conseguiria jogar num Excel todos os produtos e todos os seus clientes e as compras deles e analisar e falar, poxa, aqui tem um padrão onde eles estão deixando de comprar produto XY. Você não consegue. A inteligência artificial faz isso em segundos e te recomenda exatamente o que comprar para cada um dos seus clientes. Hoje ela está então focada muito em oportunidades de reposição. Eu acho que é um dos lugares mais naturais onde ela nasceu, porque como ela é uma grande, a inteligência artificial é uma grande mastigadora de dados. Ela pode estar fazendo uma análise de balanço hoje. Pode. Não, a gente tem ela sendo usada em vários aspectos do sistema, mas esse é um dos lugares onde tem maior, digamos, retorno sobre investimento. Legal. Isso. Tá? Porque no fim das contas, o que acontece quando o teu vendedor tira um pedido e você não tem um produto para dar saída? Você perdeu a venda. Sim. É a ruptura. Certo? Você vai perder aquela venda, aquele dinheiro que fica na mesa. A gente sempre fala em varejo, em distribuição, que dinheiro que você não vendeu, não vendeu. A gente está falando de um módulo específico. De mais um módulo específico. É um módulo específico. Que pluga no Intore, que ele vai te ajudar você em fazer planejamento de compra, planejamento de transferência, reposição, etc. Fantástico. E usando inteligência artificial para recomendar, para você não ter que pensar na hora de fazer compra. Como que é o nome dessa ferramenta? Essa chama inteligência de estoque. É um módulo chamado inteligência de estoque, pluga no Intor com IA para fazer isso tudo para você. É para reposições da distribuidora também. Exatamente. De oportunidade para... Vai olhar teu sell-in, vai olhar teu sell-out, vai olhar teu histórico de venda, etc. E vai te fazer previsões e vai te falar, olha, você, é isso que você falou, não precisa botar um pedido de compra. Tá aqui teu pedido de compra prontinho para você colocar com a indústria, né? E você não precisa eventualmente se preocupar com ele, só vai dar uma olhada, porque isso é outra coisa que a gente advoga muito na TOTOS, o uso do IA e o IH. A inteligência artificial e a inteligência humana. A gente acredita que um não funciona sem o outro. A inteligência artificial não substitui o humano. A inteligência artificial faz o humano funcionar melhor, mais eficiente, com mais inteligência. Então, o olhar do comprador continua sendo necessário. A diferença é ele ter que parar para preencher 500 mil linhas de produtos individualmente e ele tem um negócio pré-preenchido que ele vai olhar para aquilo que ele sabe que pode dar problema ou que é especial, ou um produto novo que lançou que ele precisa botar uma sugestão usando o feeling dele, que a IA não vai ter, e aí fazer uma compra mais assertiva, mais rápida e mais efetiva para a ponta. Muito bom. Gente, agora aqui, tudo bem, nós falamos do nosso sell-in, né? Distribuidor, compra e tal. Isso, você já tem essa ferramenta para o PDV, para a força de venda? Essa sugestão de venda? Mesma coisa. Quer dizer, não adianta só eu comprar se eu também não consigo vender efetivamente. Então, outra solução que a gente tem também é isso. A gente chama de inteligência de vendas. Tem inteligência de compras e tem inteligência de vendas. Então, são dois módulos do Intor que se integram com ele. O inteligência de vendas, ele vai trabalhar justamente na força de vendas. Então, ele vai ajudar o vendedor. A gente tem ele em dois níveis muito legais com inteligência artificial. Desde um aplicativo
aplicativo que ajuda ele a simplesmente tirar o pedido, só que em vez de ele tirar o pedido vem pré-preenchido com a sugestão. Nossa. Então ele não precisa ficar preenchendo cada numerinho. Você conecta com outro RP ou só com o Intor? Nesse mundo, normalmente ele está olhando dentro da casinha dele, porque normalmente o varejista tem muito receio de compartilhar o dado da ponta dele para dentro. Se esse dado viesse, a gente poderia fazer coisas mais interessantes. Uma das possibilidades que eu vejo com o varejo online é a gente integrar isso tudo e a gente trazer o dado do sellout, do teu sellout, para que você pudesse fazer uma inteligência na tua venda mais ainda assertiva. Mas ela já é bem mais assertiva. Hoje mesmo, sem eu saber o sellout do sellout, eu consigo às vezes recomendar um produto de cauda longa que o vendedor não está positivando. Eu consigo, eventualmente, botar uma sugestão de compra baseada nos últimos sellouts que eu fiz para ele. Eu gosto muito de entender da onde que você tira essa conta. Vou dar um exemplo. Na hora de sugerir um item para um cliente, você está olhando que em volta dele, vários desses clientes que estão no mesmo segmento compraram esse item e não esse aqui é o único que não tem. Aí ele joga isso como uma opção? É um dos cenários. É um dos cenários que são possíveis. Tá, isso é o módulo de força de vendas que faz. Exato, é uma inteligência de vendas. Entendi. Eu não tenho a tua ferramenta, né? Eu tenho o Intor, eu tenho o WMS, aí o resto a gente... Tem outras soluções que se conectam com o Intor também. Mas eu tenho o meu força de vendas, por exemplo, sou cliente há muitos anos. E para mim, eu sinto muita carência, né, de ferramentas no mercado onde o vendedor possa lançar o planejamento dele, o que ele planejou. Porque uma coisa é a tua sugestão. Olha, eu acho que você tinha que positivar esse item, eu acho que você tinha que vender para esse cliente este volume. Aí, ok, você está fazendo uma análise histórica, se ele cai, o que você quer recuperar. Legal. Mas às vezes, o feeling do vendedor na hora do planejamento, infelizmente, é uma ferramenta hoje que está no Excel. Eu não tenho no mercado algo que o vendedor... Uma agenda, né? Lance o que ele planejou vender para o trimestre, sabe? E assim, que faça um acompanhamento. É uma carência de vários, não só minha, mas eu sei que vários distribuidores têm essa carência de como integrar o plano do vendedor na máquina, sabe? Isso é uma boa provocação. Essa é uma boa provocação. Eu não saberia dizer de cabeça que a inteligência de venda já está pronto para isso, mas sem dúvida são os espaços em que a gente anda trabalhando para evoluir. Ou seja, e acho que vocês pegaram num ponto que é onde a inteligência artificial ela funciona muito bem quando você tem dados. Quanto mais dados você tem, mais eficaz ela é para poder entregar soluções e respostas. E se a gente fala, poxa, será que eu consigo agregar o dado da sugestão do vendedor? Sem dúvida, isso vai ajudar a sensibilizar os algoritmos que estão por trás da inteligência artificial e que fazem as efetivas recomendações. Hoje ela trabalha com a melhor qualidade do que ela tem. E normalmente hoje é o sell-in, sell-out. Né? Sim, mesmo isso, como eu falei, é tanto dado que se eu jogasse para o Excel e falasse você comprador ou você vendedor, analise o seu histórico do seu cliente e faça você a recomendação. Eu ia falar, cara, eu vou fazer a recomendação baseada no que eu estou acostumado. Bota 2 disso, 3 daquilo, 4 daquilo, etc. Ele não vai pegar esses dados e considerar. Por isso que eu estou dizendo que mesmo sem você agregar dados como esse, as ferramentas de inteligência artificial que já existem hoje, com os dados que estão presos dentro do seu banco de dados, já conseguem te dar aumentos de venda, redução de ruptura, aumento de margem, em taxas assim que eu estou falando de duplo dígito alto, estou falando de 20, exato. 30, 40% de crescimento em lugares em que você às vezes acha que já está no melhor da eficiência possível. Cara, será que você consegue trazer um case pra gente de algum cliente de vocês que ao adquirir a ferramenta, explodiu, assim? A gente tem alguns. Assim, eu lembro, assim, me pegou meio de surpresa com o nome, mas eu lembro da Jurunense, por exemplo, que não é do segmento. É da minha área, da minha região. Da tua região, é da tua região. Eu peguei a Jurunense porque eu lembrei que ela é da região. Então, a Jurunense, por exemplo, que está usando a inteligência de compras, ela teve aumento, se eu me recordo, de 20 e poucos % em receita geral, depois que ela começou a usar a ferramenta, porque simplesmente ela estava tendo ruptura que ela não sabia. Não sabia que estava tendo ruptura. Cara. Entendeu? Ela teve uma redução. Ela teve uma redução de quase 40% de compra no estoque, porque ela comprava produto que ela não precisava. Ela super estocava, porque ela comprava muito, ficava parado, o capital de giro paradão, e ela não conseguia botar esse dinheiro para uso em outros lugares. Então esse é um case que eu lembro que ele permite que a gente fale abertamente, trocou o RP, ele botou a ferramenta de inteligência de vendas, de WMS compras. Também. Não me recordo se ele está usando o nosso WMS também, mas eu sei que a inteligência de compras que a gente botou lá mudou a vida do cara. A gente não combinou isso aqui. Você vê que é uma coisa pequena, né? É um uso da IA
na parte de compras. Eu estou pegando um lugar onde a IA está fazendo diferença. E aí o impacto explode, né? Explode, é brutal. Você quer agora... Olha, não foi combinado isso aqui, eu sou um cliente. Não é meu mercado, material de construção a gente está falando. E essa loja passou por uma revolução, realmente. A gente entra, é outra empresa. E a arrumação mix... Porque provavelmente deve ter apostado melhor. em Nex. Tá comprando melhor. Assim, fantástico, viu? A diferença, ó, sem combinar. Sem combinar, né? Eles você puxam conhece. um exemplo interessante. Peguei um da tua região. Então, mas é esse tipo de coisa. A IA, ela vem com essa promessa de trazer muito resultado melhor pra gente. E eu acho que quando a gente pensa, tá muito ligado ao fato de que ela é uma nova tecnologia fundamental. A gente, com mais, vamos para a vida pessoal, né? Eu queria muito falar realmente, você falou do varejista, que às vezes tem dificuldade de botar um sistema melhor na ponta para ele. Quanto que ele, como pessoa física, está melhor hoje, ele consegue ser mais produtivo por causa do celular ou por causa da internet? Perfeito? Quer dizer, hoje em dia você consegue ser muito mais eficaz porque você tem um smartphone na tua mão e a internet funcionando por trás. A promessa da IA, e não é mais promessa, como eu te falei, tem resultado concreto e real hoje com a IA, ela é de evoluir você mais nessa direção. Então, a gente hoje está deixando o dinheiro na mesa porque a gente não está usando tecnologia no seu potencial total. E a gente está fazendo trabalhos repetitivos, a gente está ali gastando energia com coisa que não precisava da nossa energia, e a gente está perdendo tempo mental que poderia estar sendo usado para fazer o negócio crescer com estratégia, que isso a IA não vai fazer para você. Legal. A gente precisa colocar um ponto importante aqui, ó. Empresas que têm ERPs menores, ou até que têm estruturas menores, nosso mercado, ele precisa de algumas customizações. E isso causa uma aflição em quem vende ERP, porque tem que parar pessoas para fazer tudo. Claro. A TOTVS é uma empresa muito grande, né? Tem muita gente para fazer isso. Uma empresa pequena, não sei, né? Quem tem um ERP mais modesto vai cobrar uma fortuna para fazer uma adaptação, um relatório específico, por exemplo. Vocês conseguem se adaptar hoje para uma realidade específica de um cliente? A gente consegue sim, mas ao mesmo tempo acho que parte da nossa estratégia é o seguinte: quando a gente fala do segmento distribuidor, atacadista e do varejista, vamos conceitualizar também o mercado onde vocês estão. É um mercado onde vocês estão sempre muito comprimidos por margem. De um lado você tem a indústria, que está querendo, de certa maneira, garantir que o preço ao cliente chegue dentro daquele preço sugerido que ele tem, exato. A ideal, né? Que fica sem dormir por conta dessas sugestões. Eu sei muito bem, eu conheço bem essa dinâmica, e do outro lado você tem um consumidor que está batendo na porta do varejo, dizendo, não, mas o varejo do lado, não, porque aqui no Mercado Livre, porque aqui na internet, XPTO, eu vi um preço mais barato. Então, vocês são um elemento intermediário na cadeia que fazem o varejo acontecer, mas que ao mesmo tempo são os mais espremidos nas duas pontas por preço. Né? Então, se a gente começa aí, eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente começa a ir para um sistema e a gente começa a falar de customizações, isso normalmente vai voltar para você como custo de suporte e manutenção da tua solução. Entendi. Qual que foi a maneira que a TOTVS, eu não estou dizendo que a gente não consegue, porque a gente tem vários clientes que têm várias customizações, certo. Isso não é o problema. A questão é como é que a gente consegue ajudar você a não ter esse outro lado ruim da moeda, justamente com o que o Intor faz, que é ser altamente especialista no mercado. Ou seja, eu tenho dentro dele já todos os processos pré-prontos que são normais e padrão do teu segmento. Ou seja, você não idealmente eu vou vir quase com um modelinho de funcionamento para dizer, gente, compra no segmento distribuidor atacadista é assim, venda é assado, etc. Então, 99% do mercado está fazendo desse jeito. Por que você vai querer fazer diferente? Tem um segredo competitivo que faz sentido quando você deveria customizar onde você tem diferencial competitivo. Aí vale a pena o custo extra de você manter a customização. Entendi. Se você está fazendo só porque, não, mas eu sempre funcionei assim, é aonde você normalmente vai gerar custo sem gerar ganho competitivo. O que os distribuidores pedem é um relatório mais específico, que ele é confortável de ver dessa forma. Isso é bem tranquilo, isso é normal, o cara está acostumado, ele tem uma coluna aqui, etc. Entendi. Acho que todos os nossos sistemas, eles têm, aí já não estamos nem falando de customização, estamos de parametrização. Exato. Né? Botar um parâmetro que diz, eu quero esse campo desse jeito, desse daquele jeito, etc. Isso é muito comum. É difícil quando a gente começa a mexer, fica caro, não é difícil, mas é caro quando a gente começa a mexer em processos. Eu queria um processo de compras de ponta cabeça, né? Eu queria entrada de nota fiscal de um jeito completamente distinto. Entendi. Você começa a ficar muito complexo a tua operação e ficar caro para você. Entendi. E integração com terceiros? Assim, hoje a gente precisa reportar, né, para o fornecedor, indústria, né, aquele banco de dados, aquelas vendas mensais, tem que estar integrado. A gente que tem BI, né, existe a própria força de vendas, caso você não queira trocar, quer manter o seu.
Sim. Isso é bem comum. E a gente, acho que uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é para a gente garantir que as nossas soluções não engessam nossos clientes. Eu sempre brinco que a gente não pode vencer por força de que eu não dou opção para o meu cliente. Eu tenho que vencer por força de que a minha solução é melhor do que o meu concorrente. Então, se eu vou oferecer uma força de vendas para você, eu não posso impedir que outra força de vendas funcione contigo, mas eu tenho que provar por A mais B que a minha força de vendas é melhor que a do concorrente. Então, o Intor e muitas das nossas soluções, eles têm N integrações que já existem com outros players da indústria, mesmo que sejam concorrentes nossos, para dar opção para os nossos clientes. Isso é parte da nossa estratégia deliberada nesse sentido. Mas para deixar o associado que queira trocar ficar confortável, né? Que ele não precisa chegar e falar, vou botar tudo TOTVS. Ele pode chegar e falar, vou botar o RP da TOTVS e vou conectar as outras soluções que eu tenho em volta. Isso funciona muito bem. Posso começar pelo força de vendas, por exemplo? Você pode começar completamente ao contrário. Falar, não, eu já tenho o RP, eu quero só o força de vendas. Pode, a gente pode pegar o força de vendas e falar, eu quero só melhorar minhas compras, mas eu quero inteligência de compras, eu posso botar lá. Opção pelo banco, eu quero meu banco na nuvem, eu quero meu banco físico. Em casa, também são opções que a gente Acesso ao Intor, eu consigo acessar online, consigo acessar também só remotamente. Claro, eu acho que você acessar online, você estar na nuvem é quase um pré-requisito. Se você tiver os servidores próprios, vai ser muito mais complexo para você ir para a sua área de TI disponibilizar acesso remoto na nuvem. Quando você está na nuvem da TOTVS, por exemplo, a gente já naturalmente te oferece acesso remoto. Tem gente que agora acessa o Intor de um Mac, sabe, viajando de férias, usando a nossa nuvem como forma de fazer isso. Mas assim, a gente tem como atender os diversos cenários. Mas o que hoje em dia está muito comum os clientes falando, cara, sabe o que mais? Meu business não é infraestrutura e servidores, né? E até mesmo o mundo está muito perigoso. Cada vez a gente vê o pessoal entrando lá e sequestrando dado, entendeu? E travando você. Sabe, bota uma senha no teu servidor e pede sequestro para poder você acessar o sistema de novo. Ou seja, custa muito caro você hoje ter a tua infraestrutura do jeito certo. Isso é outro módulo que a gente está falando? Não, nós estamos falando de você usar ou não usar a nuvem da TOTVS. Isso é uma opção. Mas o custo do nuvem da TOTVS é um valor que você paga. É um valor que você adiciona na solução em si, né? No fim das contas, você consegue falar, não, eu quero botar meu próprio servidor, é óbvio que o custo vai ser diferente. Eu não estou botando nada de custo de infraestrutura, é só o software, né? Mas se você botar na nuvem da TOTVS, claro, vai ter uma agregação do custo da nuvem, mas... Por não conhecer mesmo. Mas matematicamente, eu te digo, se você fosse fazer direito a parte de infra, e muita gente faz mais ou menos, fala assim, por exemplo, quantos tem um servidor aqui e um servidor fisicamente deslocado do outro, que são cópias replicadas um do outro? Porque se pega fogo aqui, tem um negócio para a gente. Teve casos de clientes que tiveram exatamente esse tipo de situação, ficaram um mês sem faturar, porque perdeu o servidor. Entendeu? Já aconteceu contigo? Nossa, em 2023, fevereiro, eu não faturei nenhuma nota fiscal. Servidor físico, e eu era bem assessorada, mas tem essa questão do investimento. É o que eu tô dizendo. Porque hoje você fazer, como você disse, tudo o correto para você mitigar teus erros, teus possibilidades de falha, é um investimento muito alto. Sem dúvida. E pela falta de conhecimento, o que a gente faz? A gente vai empurrando. Vai empurrando. Depois a gente vê isso, depois a gente vê depois. isso. Será que é isso mesmo? Porque você se sente enganado. Claro, né? Por todos aqueles prestadores de serviço. E aí foi acontecendo até que meu servidor físico, ele, apagou. E se vocês me permitem, por que o pessoal tem ido tanto para a nuvem? Exatamente por causa disso. Porque você pega a empresa como a TOTVS. Eu tenho só no segmento de atacadista e distribuidora, se não me engano, acho que uns 6 mil clientes. Então, eu consigo ter uma escala na minha nuvem, eu consigo ter um time de segurança enorme tomando conta de tudo que acontece ali dentro, que eu faço, mas é um único time para 6 mil clientes. Na verdade, eu tenho hoje, acho que se eu me recordo, acho que mais de uns 20 mil clientes em nuvem entre os vários segmentos que a gente atua. Tá? Então, a gente pega tudo que a gente faz, eu faço no melhor nível possível, mas eu faço em escala. Então, quando eu vou passar o preço para você, o preço é uma fração do que você pagaria para você fazer dentro da sua casa no nível de qualidade que você deveria fazer. Então, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você consegue ter um preço compatível com a tua realidade, ao mesmo tempo que você tem todas as proteções e garantias que você precisaria ter investido. Entendeu? Porque é muito mais barato para mim, eventualmente, comprar um mega servidor para 1000 clientes e aí o custo desse servidor rateado para 1000 é muito menor do que 1000 servidores separados, agora, por exemplo. Ainda assim não tem riscos
você, por exemplo, ser invadido por algum e apagar esses dados, sequestrar esses dados? Não era bom eu também ter um físico, um backup, alguma coisa assim? A gente faz isso por você. Na verdade, assim, o risco sempre existe. Todo mundo que está exposto, tem estrutura, está exposto. Além do nosso time de segurança, a gente tem backups automáticos, diários, horários, mensais, anuais, etc. E a gente, em alguns casos muito sofisticados, a gente pode ter espelhamentos. A gente tem 7 data centers diferentes espalhados pelo Brasil, que a gente pode botar você funcionando aqui, ou aqui, ou aqui, em todos ao mesmo tempo se for necessário. De qualquer forma, vai ser bem mais seguro nuvem do que ter somente... Mas aí deixa eu entender. Exato. A gente que adquire o seu produto e a nuvem, a gente já tem todo o suporte do banco de dados e suporte... Você não precisa comprar licença de banco de dados, você não precisa comprar licença de Windows, você não precisa comprar nada disso, você não precisa ter mais um DBA cuidando do teu banco de dados, o nosso DBA vai cuidar disso para você. Então, quando você faz conta de verdade, na ponta do lápis, é o que a gente chama no nosso negócio de TCO, Total Cost of Ownership, custo total de propriedade. O custo total de propriedade não é só o software. O custo total de propriedade não é só a nuvem. Quando você põe na ponta do lápis, você fala quanto que eu gasto no DBA, quanto que eu gasto no link de rede. Eu acho que mesmo que empate os custos, se ficar pouca coisa mais cara, o risco vale a pena. Esse é o meu ponto, porque na verdade se a conta que você está fazendo hoje está deixando de fora um monte de outros elementos. Exatamente. Redundância, segurança, etc. Porque se você fosse pagar de verdade, ia ser muito mais caro. Então sempre é mais barato se você considerar a conta completa. Quando a gente considera a conta real, que a maior parte das empresas faz, acaba ficando um pouquinho mais caro. Toda vez que falam comigo sobre a nuvem, eu entro em pânico, assim, porque a gente tem um banco todo local, fica fazendo os backups, tudo, mas já aconteceu também comigo. Eu tinha backup. A gente tem vários casos de terror de clientes que aconteceram isso, ligaram pra gente desesperados. A gente teve um recente, por questões de confidencialidade não vou mencionar o nome, mas ele tinha um backup de 1 ano de idade. E ele tinha todas as notas fiscais que ele emitiu e que ele recebeu nesse período. A gente trabalhou com ele para levar ele para nossa nuvem, a gente fez um trabalho maluco. Que demora esse processo? Não, o trabalho de levar para a nuvem não é complicado. Você já tem a sua operação, no teu caso você já é cliente, já tem a operação rodando, dependendo da complexidade, pode levar 1 mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem custo de setup também? Ou... Não, a gente não cobra. Só recorrência mesmo da nuvem? Só recorrência da nuvem. A gente leva você para a nuvem sem você... Um mês, 2 meses, depende muito... Claro, eu teria que olhar para o teu caso. Eu não sei o tamanho da complexidade, o tamanho do teu banco, ou se tem outros sistemas conectados, como é que eles estão conectados. Então, assim, mas tem casos de clientes que em 30 dias a gente consegue pôr na nuvem. Esse cliente em particular, a gente levou para a nuvem em 5 dias. 5 dias, assim, e ainda tivemos que reconstruir o banco dele, porque eu tive que pegar um backup de 1 ano e sair reconstruindo todos os movimentos que aconteceram em cima do histórico de 1 ano dele, para botar ele de pé de novo, porque ele estava parado, sem faturar. E eu consegui em 1 semana botar ele para faturar de novo. Chega a dar um frio na espinha, gente. Pergunta de leigo aqui, a mesma coisa, se eu quiser manter minha força de vendas, quanto a nuvem, sem problema nenhum. A gente, uma das coisas que a gente faz muito para os clientes que tem outras soluções conectadas, e tem muita solução. De novo, a TOTUS, a gente fala que TOTUS significa tudo e todos, mas a gente não tem tudo para todos. Então a gente reconhece isso e a gente entende que os clientes vão ter outras soluções que vão complementar. Por isso, a nossa nuvem permite, inclusive, que a gente hospede num servidor que é teu, né, mas na nossa nuvem, outras soluções de terceiros. Então, você pode pegar o teu força de vendas, por exemplo, que você tem, colocar na nossa nuvem, ele vai ficar num servidor do ladinho do servidor do Intor, a comunicação vai ser instantânea, você vai acessar tudo via nuvem, numa boa, só que é um servidor que eu reservei para você, só que é um servidor protegido, seguro, com backup, tudo bonitinho, onde você vai instalar e vai rodar a solução de terceiro que você quer. Entendi. E aí você consegue ter a eficiência e a produtividade da nuvem, a gestão de risco que a nuvem traz para você melhorada e ao mesmo tempo usar todas as soluções que você precisar, mesmo que elas não sejam TOTS. Isso não é problema. O que eu já paguei para integrar hoje como indústria, você consegue só transferir, para que a nuvem funcione. Talvez você tenha que pagar uma nova integração. De jeito nenhum. Normalmente, inclusive, uma das vantagens do Intor é que ele já tem muitas dessas integrações com a indústria pré-prontas. Né? Tem muitas indústrias que a gente já costuma falar, que vários clientes falam, eu preciso mandar, sei lá, mesmo, né? Pessoal de supermercados, por exemplo, que eu tenho que mandar um relatório para a Unilever, eu tenho que mandar um relatório para não sei quem, etc. Então, a gente já tem esses layouts de comunicação pré-prontos no Intor, para a grande maioria dos cenários. E sempre aparece alguém que tem uma indústria nova, que a gente nunca trabalhou, e fala, puxa, precisava de um layout, a gente vai lá, trabalha junto com o cliente para construir o layout, põe no produto padrão, e a partir dali você não precisa nem se preocupar com a manutenção. É o tipo de lugar que eu prefiro não customizar. Entendi. Eu prefiro, eventualmente, te passar uma conta uma única vez de falar, cara, eu construo o teu layout, mas eu vou pôr no produto, porque depois o próximo cliente nosso que quiser usar essa indústria já tem um layoutzinho pronto, e aí eu mantenho ele para você. E você não precisa se preocupar com isso.
Muito bom. Gente, o bate-papo tá muito fluindo, bom, e a gente tem que correr com o tempo. Muito bom, olha. Eu me divirto, vocês estão dando muito pano pra manga aqui. Só uma curiosidade, pra gente não perder, isso aqui é importante. 22%, né, como a gente falou, da rede. Sim, já tem o da Intor. rede. Você viu alguma particularidade para o nosso setor que o Intor atenda? Olha, isso aqui é muito importante, a gente atende. Ou ele Um diferencial, né? Se tem algum diferencial realmente competitivo, ou atende todas essas áreas? Eu acho que é justamente porque a gente atende, a gente nasceu muito forte, o Intor nasceu muito forte no segmento de atacadista alimentar. Né? Tá. E o segmento de pet, ele tem uma similaridade muito alta. Sim, nesse sentido. Ele tem produtos de reposição contínua, ele tem produtos de sacrifício de margem para poder compensar com outras coisas. Então ele nasceu num segmento que tem é meio irmão do segmento de pet, e aí por isso ele acabou desenvolvendo uma série de competências muito específicas para ser muito bom nesse segmento. Então eu te diria, não é nem tanto que a gente é tão bom especificamente para o pet, mas como a gente é muito bom no segmento alimentar, segmento de supermercadista, etc e tal, a gente vê muita similaridade. E a gente foi levando, e por isso que a gente foi tendo um crescimento muito grande no segmento de pet, porque o pessoal foi olhando e falou, nossa, mas você faz isso, faz aquilo, e aí o pessoal foi falando, na verdade, a gente usa desse know-how, né, pro pet, usando, né? Exato, a gente está usando esse know-how para ir no mercado de pet que tem a sua similaridade. Exatamente. Vou aproveitar para fazer um gancho para quem está nos assistindo até agora, né? Pessoal, obrigado por estar com a gente até aqui. Aproveita, dá uma curtida aí, compartilha, né? Já que chegou até aqui. Exatamente. E se você acompanhou esse episódio até aqui e tem interesse em conhecer um pouco mais desse produto, dessa solução que é a TOTOS, Eloy, como que a gente contacta vocês? A gente tem tanto o nosso site, a gente tem um canal aberto, obviamente, com a Andipet, então se você é associado na Andipet, né, acho que procura a própria Andipet para fazer a conexão com a gente tem estado muito presente junto na associação de uma forma que a gente possa realmente estar mais próximo dos associados, né, ou procura o teu escritório TOTOS local. Como eu falei, a gente tem TOTOS em todo o Brasil e é muito fácil de você achar a gente. Se procurar TOTOS na internet, você vai achar um telefone provavelmente no escritório que está pertinho de você ou na tua cidade. Uma solução que não é só para atacadistas, distribuidores, e sim também para o varejo. Para o varejo também. Eu queria fazer um fechamento, até pela tua experiência de mercado, você atua com vários distribuidores, né, há tanto tempo. Então você vem acompanhando as mudanças desse setor, bem assertivo, né? Acho que a gente nunca teve as margens tão apertadas, né? E se for ver de uma forma histórica, a tendência é de piora. O que você vê para a distribuição aí nos próximos 3, 5 anos? Boa. E que soluções você tem aí para isso? Eu acho que todo o mercado de distribuição, como eu falei, um lado ele está sendo comprimido por margem, do outro lado ele está sendo comprimido pela própria indústria que está tentando chegar muito direto para o cliente final, né? Então ele tem muito da conversa do DTC, né? Do direct, ele está tentando bypassar até o próprio varejo às vezes. A indústria está tentando chegar às vezes direto no próprio consumidor. Mas há um desafio logístico de Brasil que é bem difícil de superar. Eu acho que toda a cadeia distribuidora atacadista, ela tem um papel essencial num país de dimensões continentais como o Brasil, que eu tenho muita dificuldade de ver a indústria conseguindo chegar lá. Uma das grandes oportunidades, se a gente for falar desse ângulo, para a gente pensar nos próximos anos para o segmento, é como é que vocês vão conseguir preencher melhor o que eu chamo de territórios digitais. Né? Então a gente está muito acostumado com o distribuidor, ele está numa região física e ele cobrir bem aquela região geográfica onde ele está colocado. Então aquela região é minha região. Né? Mas quem está dizendo que você não poderia, por exemplo, estar atendendo clientes que estão em outros estados, que estão em outras regiões do país e por aí vai? Né? Quanta venda eventualmente não existe nos territórios digitais? Quanto que a gente às vezes poderia estar, por exemplo, num marketplace ou no marketplace B2B e fazendo vendas de pedidos que eventualmente os caras, você nem sabia que aquele cliente existia. Você tem solução hoje para me colocar online amanhã? Eu posso te colocar, a gente tem portal B2B, por exemplo, para que um varejista que eventualmente te descobriu na internet consiga eventualmente colocar um pedido para você e se cadastrar e você não sabia nem que ele existia. A gente tem soluções eventualmente para publicar seus produtos em marketplaces, B2C ou B2B, de tal maneira que você não precisa ter uma presença digital, você pode estar usando e alavancado nas presenças digitais dos outros que já fazem investimentos. Você pega marketplaces que gastam fortunas para atrair tráfego para os sites deles. Você tiver noção da importância que você está falando. O que estão nos cobrando hoje
é a pulverização, a essência da distribuição é distribuir. Sim. E isso é caro, porque quanto mais longe eu vou, mais caro vai ficando. Tem uma questão cultural, tem muitos clientes que só compram olho no olho também, e eu preciso ter um vendedor. Imagina isso que nos pedem, tendo paralelamente os atendimentos diretos, as cobranças por preço, as cobranças por margem, precificação direta do varejo. Então, a gente precisa operar cada vez mais leve, ou então a gente não fica em pé. É isso mesmo. Então, hoje em dia, por exemplo, um vendedor, ele está falando muitas vezes com o varejista dele via WhatsApp, por exemplo. Né? E não tem problema. Uma vez que ele fez o contato face a face a primeira vez, ele criou aquela proximidade, agora ele consegue talvez tirar o pedido via WhatsApp e atender no mesmo dia, às vezes sem ficar batendo perna, 10 clientes, 15 clientes, 20 clientes, que antes ele levava um dia inteiro para fazer 4, 5. Né? Então o digital consegue alavancar algumas coisas, mas claro, você vai ter que pensar em como é que você mistura as duas coisas. Para mim não é online, não é offline, é híbrido. Como é que você vai trabalhar com a tua força de vendas para falar, legal, uma boa parte dos seus pedidos você pode tirar no online, mas uma boa parte dos seus pedidos tem que bater perna e ir até lá para olhar olho no olho, contar o estoque, ver se está tudo em ordem. Então, assim, acho que não tem uma resposta certa para o jogo, mas com certeza tem uma solução que não pode ficar de fora, que é a tecnologia. A tecnologia é um elemento alavancador desse contexto que a gente está falando. É muito difícil fazer isso tudo que a gente está falando no manual, no Excel, no papelzinho. Cabe a nós, né, você já tem a ferramenta, cabe a nós acelerar realmente esse processo para conseguir operar de uma forma mais confortável. Hoje em dia não é mais sobre ter ou não ter tecnologia, ela tem. A questão é sobre usar ou não usar a tecnologia, que é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu sabia que ia ser difícil, em 50 minutos apresentar a TOTOS, gente, é muita ferramenta. Eu espero, né, que o nosso associado aí tenha aproveitado, mas sem dúvida nenhuma, eu sou um cliente e fiquei descobrindo agora aqui nesses 50 minutos o tanto de oportunidade. Então, aqui hoje, né? Assim, foi muito proveitoso. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, fazer o pessoal saber tudo que a gente tem, e é por isso que eu digo, não assuma que a gente não tem. Pergunta e vamos ver se a gente consegue ajudar. Lembrando, né, aproveitando, obrigado por ser um dos patrocinadores da Andipet durante a Pet South desse ano. Contamos com vocês. Foi um evento muito legal e a gente vai estar no que vem, não tenho a menor dúvida disso. Muito bacana, são sempre muito bem-vindos. Obrigado. É isso, vamos fechar? Olha, não deixa de curtir esse episódio, né? Tenho certeza que vai ser especial para você também, como foi pra gente. Então, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.